da montanha. Eu não me importo. Como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu quero apenas fazer a vontade de Deus. E Ele me permitiu subir a montanha. E eu olhei e vi a terra prometida. Eu quero dizer que eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam esta noite que nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Assim, eu estou feliz esta noite. Eu não estou preocupado com nada. Eu não estou temendo nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vida do Senhor. Ninguém sabe precisar quantos dias, se no dia seguinte ou alguns dias depois, Martin Luther King foi encontrado morto no quarto de hotel onde ele estava, fazendo passeatas em prol dos direitos civis dos negros. E o seu assassinato até hoje é envolto em mistérios. Ninguém nunca encontrou os reais mandantes, os reais assassinos. Mas o fato é, ele disse: eu posso não entrar na terra prometida com vocês, mas nós, enquanto povo, entraremos lá. O sonho dele era essa terra prometida. Uma linguagem metafórica, é claro, mas a terra prometida dele era a igualdade civil para todos os negros. E ele pensou e previu que ele não veria isso, ele não veria isso se concretizar, mas o seu povo, aqueles que o ouviram naquela noite, realizariam esse sonho, veriam isso se tornar uma realidade. 50 anos se passaram, meus queridos, mais de 50 anos desde a morte de Martin Luther King, mas isso se realizou. Aquele sonho que ele tinha de que um dia seus filhos vivessem uma nação onde eles fossem tratados pelo conteúdo do caráter, onde os descendentes de escravos e descendentes de donos de escravos fossem amigos, esse sonho hoje é uma realidade. Não é perfeito ainda, o racismo vai existir até o final dos nossos dias, mas Martin Luther King realizou o seu sonho. Ele não viu aquele sonho se realizar, é claro, mas aqueles que ouviram, aqueles que estavam junto com ele, viram isso se tornar uma realidade, e viram isso se tornar uma realidade graças a Martin Luther King, um homem que Deus levantou há mais de 50 anos com um propósito que não era religioso, um propósito que era jurídico, era um propósito civil, era um propósito de justiça. E ele lutou por aquele sonho, e por ele ter lutado por aquele sonho, ele realizou aquele sonho. Aquele sonho hoje é uma realidade. Qual é o sonho que você tem sonhado que parece difícil de ser alcançado? Qual é o seu sonho? Qual é o fim que você almeja? E qual é o fim que Deus almeja para você? E para o qual Ele levantou você para lutar? Será que faz 50 anos que você tem lutado por alguma coisa e você não tem visto a concretização desse sonho? Ou será que você apenas guardou esse sonho em uma gaveta e seguiu a sua vida normalmente? Porque você pensou, como nós lemos lá em 1 Coríntios 15, que isso era vão. Sabe, meu irmão, que em Deus, o trabalho que você faz, o sonho que você sonha, ele não é vão. Ele jamais é vão. Deus concretiza e Deus realiza os sonhos que você permite sonhar junto com Ele. Mas nessa linguagem que Martin Luther King utilizou, essa linguagem da terra prometida, de subir a montanha e avistar a terra prometida, eu e você nos lembramos da história de um outro homem, a história de uma pessoa que está na Bíblia, a história de Moisés. Eu quero convidar vocês agora a abrirem a Bíblia lá em Êxodo capítulo 2. Êxodo 2, verso 1 até o verso 10. Nós lemos assim aqui: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino
Sendo já um menino grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas eu tirei. Os queridos, às vezes é impressionante quando nós analisamos alguns relatos bíblicos, e até mesmo a história por trás do povo de Deus, como Deus às vezes contradiz a lógica humana, como Deus às vezes zomba do orgulho e prepotência humanos. Havia uma lei naquela ocasião que Moisés nasceu, onde qualquer menino hebreu que viesse à existência já nascia com a pena de morte sobre a sua cabeça. Moisés nasceu já destinado a morrer. Eu não sei em que circunstâncias você e eu nascemos, mas eu tenho certeza que foram circunstâncias muito melhores que as de Moisés. Imagina você nascer já com uma pena de morte pendendo sobre si, já condenado à morte, apenas porque você é menino, apenas porque você é filho dos hebreus. E Moisés nasceu em meio a essa circunstância. Assim como Martin Luther King havia nascido em uma circunstância totalmente desfavorável, Moisés também nasceu nas piores circunstâncias possíveis. Mas, meus irmãos, lembrem de uma coisa: as piores circunstâncias moldam os melhores homens e mulheres. Moisés nasceu nas piores circunstâncias, sim, mas Deus tinha um propósito para ele. Moisés também tinha um sonho. Moisés também sonhou e almejou um sonho, e Deus sonhou com ele. Moisés foi condenado pelo próprio Faraó a morrer antes mesmo da sua morte. Mas agora, onde é que foi que Moisés cresceu? Onde é que foi que Moisés foi educado? No próprio palácio do Faraó. Aquele mesmo homem que o havia condenado antes do seu nascimento, agora o tratava como se ele fosse o seu avô. Meus queridos, quando nós lemos a história dos escritos da Ellen White, nós percebemos e nós concluímos que Moisés ele foi preparado para, se não suceder o Faraó, mas para ele ser o máximo que alguém poderia ser. Ellen White diz que não havia alguém que pudesse rivalizar com Moisés em termos de liderança militar, em termos de estratégia, em termos de conhecimento científico na época. Moisés ele foi educado para ser não apenas um rei, mas para ser o melhor dos reis, para ser o melhor dos faraós, por aquele mesmo faraó que o havia condenado à morte. Mas, meus irmãos, o sonho de Deus era que Moisés fosse faraó? Não era. O sonho de Deus era que Moisés liderasse o seu povo. E sim, Deus usou, Deus aproveitou a instrução que Moisés teve no Egito. Mas Moisés não nasceu para viver no Egito. Você não nasceu para viver numa corte palacial. Você não nasceu para ser rei dessa terra. Você nasceu para guiar o povo de Deus até a terra prometida. Moisés nasceu com esse propósito, e eu e você também nascemos com essa finalidade. Moisés, com 40 anos, tentou ajudar a Deus a cumprir o propósito dele. Nós conhecemos a história. Meus irmãos, sempre que nós, seres humanos, a nossa maneira falha, tentamos ajudar a Deus a cumprir aquilo que Deus sonhou e Deus planejou, as consequências não são boas. Não são boas para o povo de Deus, para a obra de Deus, e não são boas para nós mesmos. As consequências não foram boas para Moisés, quando ele tentou ajudar a Deus, quando ele matou aquele egípcio, ainda na terra do Egito. Moisés teve que ir embora de casa. Moisés teve que fugir do palácio. Moisés teve que ser mandado ir embora para o deserto. Caso contrário, ele morreria. E ele viveu mais 40 anos naquele deserto. 40 anos. 40 anos se passaram, e Deus olhou para Moisés e viu que dessa vez Moisés estava pronto para cumprir o ideal que Deus tinha na vida dele e na vida do povo hebreu. Mas eu pergunto para vocês: como era Moisés 40 anos depois, agora com 80 anos de idade, lá no deserto? Como que era esse Moisés? O que foi que Moisés disse para Deus quando Deus o chamou através da sarça ardente? O que Moisés disse? Moisés se voluntariou e falou: Senhor, não, eu vou sim, pode ficar tranquilo. O que ele disse? Ele falou: não, Senhor, manda outra pessoa. Eu sou pesado de língua. Moisés, algumas traduções dizem que ele era gago, ele não sabia mais falar em público. Impressionante, meus queridos, 40 anos antes, Moisés ele tinha tudo para ser o melhor faraó que a história apresentaria ao Egito. Um líder militar, um líder do povo, uma pessoa com extremo conhecimento, uma extrema capacidade de liderar. 40 anos depois, devido às condições do exército, Moisés não sabia mais nem falar em público. Mas qual foi o Moisés que Deus levantou para libertar o povo? Foi o Moisés do Egito ou foi o Moisés do deserto? Foi o Moisés do deserto. Por que Deus levantou e escolheu o Moisés do deserto e não aquele líder militar, aquela pessoa inteligente, capacitada de 40 anos antes? Por
Por que, irmãos? Porque aquele Moisés era bom demais para ser usado por Deus. Aquele Moisés era autossuficiente, ele não precisava de Deus. Ele, por conta própria, tinha condições de liderar o povo e levar o povo até Canaã. Ele não precisava de Deus. E aqui cabe uma reflexão para mim e para você. Talvez nós tenhamos capacidades e dons que Deus nos deu para nós usarmos com humildade na causa dele. Mas essas capacidades e dons dadas unicamente por Deus, às vezes têm atrapalhado a atuação do Espírito Santo na nossa vida, assim como atrapalhou a vida de Moisés lá atrás. E Deus às vezes nos leva para o deserto da vida. Deus às vezes nos tira do palácio do faraó, do conforto do nosso lugar, do conforto da nossa cidade, nos leva para um lugar distante, nos leva para o deserto, nos leva para um lugar onde nós não queremos ou não gostaríamos de ir se pudéssemos escolher. Mas Ele nos leva com o propósito de nos moldar, com o propósito de nos talhar, de nos refinar para a obra que Ele tem para cada um de nós. Deus levou sim Moisés para o deserto, e talvez Deus leve você também para o deserto da vida, mas é com um propósito positivo, é com um propósito divino, é com o propósito de moldar você. Será que você não tem às vezes reclamado e batido de frente com Deus, questionando o porquê de certas coisas estarem acontecendo na sua vida, meu irmão? Será que você não parou para pensar que talvez essas circunstâncias ruins sejam colocadas por Deus para justamente fazer você se voltar a Ele, fazer você admitir que por conta própria você não consegue, que você é dependente dele? Moisés, 40 anos depois do deserto, não tinha condições de por conta própria liderar o povo, mas nessa ocasião Moisés estava apto para ser usado por Deus, não para ele sozinho ir lá e fazer e acontecer, mas para ele ser um instrumento nas mãos de Deus. Moisés ficou 40 anos no deserto. Há quanto tempo você tem estado no deserto da sua vida? Será que você não permitiu que Deus o levasse para lá ainda, ou será que você ainda tem lutado com Deus, questionando a vontade soberana dele na sua vida? Será que você já está preparado, humilde o suficiente para que Deus o use na causa que Ele tem na sua vida? Meus queridos, um Moisés gago, um Moisés tímido, um Moisés pesado de língua, foi levantado por Deus para liderar um povo até a terra prometida. O que Deus não pode fazer por mim e por você? O que Deus não pode fazer comigo e com você, independente dos nossos talentos ou capacidades? Deus leva Moisés então de volta ao Egito, um Moisés humilde, um Moisés talhado por Deus, um Moisés usado por Deus. Moisés vai com Arão também. E nós conhecemos a história, não quero me deter aqui aos detalhes, mas Moisés e Arão tiram o povo da serventia, da escravidão lá no Egito. Assim como Martin Luther King sonhou em ver o seu povo livre, não da escravidão, mas ver o seu povo livre da injustiça, Moisés sonhou em ver o seu povo, o povo de Deus, livre da injustiça da escravidão lá no Egito. Ele sonhou esse sonho e ele lutou por esse sonho. Nós conhecemos que a vida de Moisés era dividida em 3 ciclos de 40 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, depois 40 anos de novo aonde, meus irmãos? No deserto de novo. Mas dessa vez à frente do povo de Deus, como um profeta enviado por Deus. Moisés, dos 80 aos 120 anos, viveu no deserto, guiando o povo, exortando o povo a obedecer a Deus, guiando o povo até a entrada de Canaã. O sonho de Moisés era que o povo entrasse em Canaã, mas não apenas isso, o sonho de Moisés era que ele também entrasse em Canaã. Moisés almejava esse sonho. Moisés conhecia a promessa divina. Moisés havia tido um contato com Deus, uma comunhão com Deus que ninguém nos seus dias havia tido. E Moisés sonhou com as promessas divinas na vida dele. Moisés também sonhou em entrar em Canaã. Moisés se permitiu sonhar o sonho de Deus. E, meus irmãos, quando nós sonhamos o sonho de Deus, qualquer sonho terreno perde a graça, qualquer sonho terreno perde valor. Moisés, durante 40 anos, alimentou aquele sonho, aquela expectativa de que ele, juntamente com o povo, entrariam na terra prometida. Você se lembra da história que nós acabamos de contar, de Martin Luther King, seu último discurso? As palavras que ele disse: olha, eu posso não entrar lá com vocês, mas eu já subi a montanha e eu já vi a terra prometida. Nós sabemos que essa terra prometida, essa linguagem metafórica usada por Martin Luther King, nos leva até a história de Moisés. Moisés também subiu a montanha. Moisés também não foi permitido por Deus entrar na terra prometida, mas Moisés sabia que o povo entraria lá, e ele sonhou e permitiu que Deus realizasse esse sonho.
Meus queridos, eu tenho certeza que quando Deus disse a Moisés: olha Moisés, você não vai entrar aqui, Moisés ficou frustrado. E como qualquer um de nós, como qualquer ser humano, ele parou e pensou na sua vida, naqueles últimos 40 anos que ele havia levado, que ele havia vivido no deserto, liderando um povo de dura serviço. Ele com certeza pensou: o meu trabalho, a minha vida foi em vão. Imagina, meus irmãos, você durante 120 anos sonhar e lutar por um sonho, quando você está à beira de alcançá-lo, você recebe a notícia de que você não vai conseguir realizá-lo. Uma pessoa se forma em direito durante anos, estuda para ser juiz, estuda horas por dia, e quando ela está quase pronta, ela está para passar no concurso, ela recebe uma notícia que vai impedi-lo de passar nesse concurso e realizar o sonho que ela tinha. Você às vezes tem o sonho de ver o seu filho ou a sua filha voltar para a igreja, e você luta e sonha e ora por isso, para que isso se realize, para que você veja isso. Mas então você recebe a notícia ou conclui que você não vai ver esse sonho se realizar. Por que você para e pensa numa circunstância como essa? Por que você e eu sentimos em uma ocasião como essa? Nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos contentes, ou nós nos sentimos frustrados? Nós nos sentimos desanimados. Moisés, eu e você, Moisés se sentiu desanimado, e eu e você também nos sentimos. Eu e você também nos sentimos. Mas é importante nós sempre lembrarmos aquele texto que lemos lá em 1 Coríntios: no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Permanecer inabalável em Deus, permanecer inabalável confiando no Senhor, sabendo que nele, as promessas dele na nossa vida, aquilo que nós trabalhamos em conjunto com ele, é realizado, é concretizado, tem o fim que nós almejamos. Moisés sonhou em entrar em Canaã, mas Deus disse para Moisés: você não vai entrar aqui, o povo vai entrar, graças a você também, mas você não vai entrar. Moisés adormeceu, Moisés descansou. Mas, meus irmãos, o que aconteceu com Moisés? Moisés está morto ainda? Moisés está morto? Moisés não está morto. Onde Moisés está agora, meus irmãos? Onde? Moisés está no céu. Se você parasse para pensar, se Moisés parasse para pensar que ele não entraria na terra prometida aqui na terra, mas Deus havia reservado para ele ir para o céu antes dos demais, vocês acham que Moisés ficaria triste? Será que se eu e você conseguíssemos enxergar além daquilo que nós vemos, conseguíssemos enxergar como Deus enxerga e vislumbrar todo o ideal de Deus na nossa vida, nós teríamos uma vida frustrada, como nós temos muitas vezes, ou nós teríamos uma vida positiva, uma vida alegre, uma vida esperançosa? Nós teríamos uma vida diferente da que temos. Por que então nós não temos? Apesar de nós não conseguirmos às vezes enxergar além, mas nós conhecemos as histórias, nós conhecemos os relatos na Bíblia, e eles servem de lição para nós ainda hoje. Por que é tão difícil nós confiarmos, nós deixarmos Deus guiar a nossa vida da maneira dele, deixar que Ele realize os sonhos dele na nossa vida por nós, com ou sem nós, sabendo que mesmo assim o propósito dele continua grande, continua maior do que nós somos? Moisés sonhou em entrar na terra prometida, mas o sonho que Deus tinha para ele era muito maior. Meus irmãos, eu não sei qual é o sonho que você tem sonhado, eu não sei qual é o sonho que você tem alimentado ao longo dos anos, mas eu tenho certeza de uma coisa: o sonho que Deus tem para você, ele é muito maior, ele é muito grande, ele é maior do que você consegue imaginar, ele é maior do que você consegue mensurar. E se você se permitir sonhar com Deus, tenha certeza, você não apenas vai sonhar, você vai realizar, porque Deus vai realizar por você. Meus queridos, Martin Luther King quis entrar na terra prometida dita por ele. Moisés quis entrar na terra prometida. Será que eu e você temos alguma terra prometida a qual nós almejamos? Será que eu e você às vezes não sonhamos demais com a terra e sonhamos pouco com a terra prometida? Será que eu e você às vezes não damos mais atenção e mais valor àquilo que é terreno, àquilo que é efêmero e passageiro, e deixamos de olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós? Qual é o seu sonho? Será que o seu sonho é um sonho de qualquer outra pessoa, um sonho humano, um sonho pequeno? Ou o seu ideal é grande como Deus é grande? O maior ideal que alguém pode querer, meus irmãos, é estar no céu, com Deus e com aqueles que você ama, com aqueles que Ele ama. Qual tem sido o seu sonho? Pelo que você tem lutado ao longo da vida? Meus queridos, é difícil às vezes nós, ao longo dessa vida, nós tirarmos os olhos
daquilo que nós vemos aqui na terra e concentrarmos a nossa visão em Deus e no céu. Mas Deus pede isso para nós. Deus pede para que nós, além de sonharmos, e mais do que sonhamos com a terra, Deus nos pede para sonharmos com o céu. E meu desejo é que eu e você sonhemos com o céu. Moisés sonhava com a terra prometida e ele não pôde entrar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: eu e você entraremos lá. Mas nós só entraremos lá se nós sonharmos com aquele lugar. Será que você tem sonhado com esse lugar? Será que você tem sonhado com esse dia? Ou será que isso tenha sido apenas um pensamento que você raramente se lembra quando alguma coisa acontece na sua vida, alguma coisa ruim? Ou será que não, irmão? Será que isso tem sido um motivo da sua vida? Deus espera que a volta dele, o retorno dele a esse mundo, seja o motivo do seu coração bater. Será que é por isso que você tem sonhado? Houve uma pessoa que sonhou com isso, e eu gostaria de concluir contando a história dela. Eu tenho certeza que você se lembra de um homem chamado Roberto Rabelo, uma pessoa que até hoje, quando nós paramos e pronunciamos esse nome, nós invocamos pensamentos bons na nossa mente, nós invocamos boas memórias. Certamente o pastor Roberto Rabelo foi um homem de Deus, assim como Moisés, assim como Martin Luther King, cada um na sua circunstância, cada um no seu tempo, cada um com o seu propósito. O pastor Roberto Rabelo nasceu no dia 15 de setembro do ano de 1909, há mais de 100 anos. E o pastor Roberto Rabelo, ele dedicou a vida dele a lutar com um sonho, a sonhar um sonho diferente daqueles que o mundo sonhava. O pastor Rabelo sonhou com a volta de Jesus, sonhou e lutou por esse sonho. Ele não apenas lutou como a maioria luta, ele dedicou a sua vida inteiramente a esse sonho, a esse propósito, a esse ideal. No ano de 43, há mais de 70 anos, a Voz da Profecia foi inaugurada aqui no Brasil, o primeiro programa de rádio evangelístico aqui no nosso país. E o pastor Roberto Rabelo foi o orador escolhido. E durante mais de 50 anos, durante décadas, o pastor Rabelo dedicou a sua vida para, com aquela voz mansa que ele tinha, dizer: essa é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E eu tenho certeza que talvez na sua história com Deus, na história da sua família com Deus, existe a mão, existe a voz, existem as pregações do pastor Rabelo. Talvez não na sua vida, mas talvez na vida de alguém próximo a você. E o pastor Rabelo dedicou-se a esse sonho. E ele sonhou e tinha certeza de que ele realizaria esse sonho. 50 anos se passaram desde que a Voz da Profecia havia sido inaugurada. Era o ano de 93. Foi feita uma celebração lá no Ibirapuera, lá em São Paulo. O Quarteto Anáutico Rei, na época a formação era com o pastor Fernando Iglesias, com o pastor Demival Reis. Foram convidados a cantar e foram convidados a fazer um culto de celebração pelos 50 anos da Voz da Profecia no nosso país. E o pastor Fernando Iglesias conta que naquela circunstância, naquele dia, convidaram o pastor Rabelo. Ele estava bem idoso, um homem de idade, um homem velho, cansado, um pouco fraco pelo peso dos anos que ele havia vivido. E pediram para que ele fizesse uma oração e dissesse mais uma vez aquela frase tão marcante, que aquela era a voz da profecia, uma mensagem que anunciava o breve retorno do Senhor. Não apenas o retorno, mas o breve retorno do Senhor. O pastor Fernando olhou para o pastor Rabelo enquanto ele dizia aquilo, enquanto ele orava, ele parou e pensou consigo: faz 50 anos que esse homem prega que Jesus em breve vai voltar. E Jesus não voltou. O que tem acontecido? Será que o trabalho dele foi em vão? Será que uma pessoa que passa a vida inteira, 50 anos da vida, dizendo que Jesus logo vai voltar, uma pessoa que não tem medo de dizer que ele vai voltar não apenas, mas que ele vai voltar muito em breve, será que uma vida vivida dessa forma é uma vida vã? Será que é uma vida perdida aos olhos do mundo? Com certeza aos olhos do mundo é uma vida perdida, mas com certeza aos olhos de Deus não é apenas uma vida ganha, mas inúmeras vidas ganhas pelo testemunho pregado ao longo da vida por aquele homem. Será que quanto tempo, meus irmãos, você tem dito e sonhado que Jesus em breve vai retornar? O pastor Rabelo pregou aquilo por mais de 50 anos e acreditou piamente que aquilo aconteceria nos seus dias, mas aquilo não aconteceu. 3 anos se passaram desde aquela celebração de 93. Era o dia 19 de agosto de 96. O pastor Rabelo, que era uma pessoa que tinha uma mente formidável, uma pessoa que conhecia inúmeros textos bíblicos de memória, havia desenvolvido um Alzheimer, já não tinha mais lucidez, já não podia mais pregar, já não tinha mais aquela capacidade e força que ele tinha anos antes.
mas ele não havia se esquecido ainda, apesar da doença, da fé que ele tinha e do sonho que ele havia sonhado. No último dia de vida dele, ele ainda se permitiu alimentar aquele sonho. Ele amanheceu naquela manhã, dia 19 de agosto de 96, lúcido, sem a doença tomar conta dele. E na sua lucidez, ele pegou o telefone fixo e ligou para um outro pastor, pastor Roberto Conde, e os dois juntos, um por cada linha do telefone, cantaram pela última vez o hino Não Desistir. É interessante que aquele hino diz que a minha fé em Deus está definido. Jesus logo vai retornar. O pastor Roberto sabia que ele não entraria na terra prometida naquele momento, apesar de ele ter sonhado aquilo, mas ele sabia que aquilo aconteceria. Ele sabia que aquele sonho que ele havia sonhado, Deus realizaria no tempo de Deus, e ele descansou crendo nessa promessa. Qual é o sonho que você tem sonhado, meu irmão? Será que você tem sonhado os sonhos de Deus? Você tem sonhado com a volta de Cristo a esse mundo? Ou você tem pensado apenas em si, apenas no que essa terra oferece provisoriamente? Meu desejo é que você e eu sonhemos aquilo que o pastor Abel sonhou. Meu desejo é que você e eu vivemos como aquele homem viveu. Meu desejo é que você e eu sonhemos um ideal de justiça, assim como Martin Luther King, há mais de 50 anos também sonhou. E assim como Moisés, guiemos um povo até a terra prometida. Esses homens morreram sem ver a concretização plena dos seus sonhos acontecer diante dos seus olhos, mas elas aconteceram. E Deus promete para nós que nós veremos, se confiarmos nele, a realização de cada sonho que nós sonhamos em conjunto com ele. Sonhe com Deus, sonhe por Deus e sonhe os sonhos de Deus. Eu tenho certeza que são sonhos grandiosos, sonhos maiores do que você se permite imaginar. Eu tenho certeza que Deus vai realizar esses sonhos. Eu quero cantar mais uma vez, eu sei que não é um costume, mas eu quero cantar mais uma vez. Eu gostaria de convidar a equipe de louvor a vir aqui para nós cantarmos mais uma vez o hino Não Desistir, número 150. Assim como naquela manhã, há mais de 20 anos, o pastor Rabelo cantou esse hino, crendo que aquele sonho que ele tinha se realizaria, que eu e você cantemos esse hino, sonhando da mesma forma, crendo que esse sonho vai se realizar. Hino Não Desistir, número 150.
Senhor Deus, nossa gratidão a Ti mais uma vez por ter nos trazido aqui. É o Teu tempo, é o Teu templo. Nós podemos nos achegar aqui como filhos, convidados por Ti a vir à Tua casa. Que a Tua presença esteja entre nós, como foi durante o culto, também esteja na escola sabatina. Nos dê o perdão pelos nossos pecados, nos dê a direção do Espírito Santo. Fica conosco. Nos ajude a sonhar aquilo que o Senhor sonha para nós. E acima de tudo, nos ajude a sonhar com aquele dia tão glorioso que com certeza o Senhor sonha também. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.